Se eu te contar, você promete que não fica triste? Você não é o único que está querendo criar uma aplicação SaaS hoje em dia na internet. Tem muita gente querendo fazer isso. E é claro que é uma modalidade de negócio bem interessante, pois estamos falando de renda recorrente, ou seja, você vai criar uma aplicação que presta um serviço e vai cobrar mensalmente por isso. E a forma mais rápida de você fazer isso é através de ferramentas no-code, aquelas que você cria aplicativos sem digitar uma linha de código. Então hoje, através desse vídeo, eu vou te mostrar como fazer isso de uma forma bem prática e rápida. Vamos ver como construir um SaaS em Bubble? Mas peraí, vamos negociar. Antes eu quero te dizer qual é o meu intuito com este vídeo aqui. Vou te falar que eu acho uma boa. E o meu intuito é você sair desse vídeo sabendo como montar a estrutura do seu aplicativo, assim como criar suas principais funcionalidades. E nós vamos fazer tudo isso naquela ferramenta onde a gente não precisa de código. Então, bora lá? E se você está caindo de paraquedas nesse vídeo e não conhece o Bubble, você não sabe o que está perdendo. Mas eu vou te contar. Ela é uma plataforma no-code que te permite criar aplicativos completos sem escrever aquelas tais linhas de código ou sem saber programar. E quando a gente fala de SaaS, Software as a Service ou Software como Serviço, estamos falando de um aplicativo onde seus clientes podem se cadastrar, usar os serviços e pagar pelo acesso. E o melhor, você pode criar tudo isso direto no Bubble. Para criar uma aplicação SaaS, temos que partir do princípio que temos uma ideia aplicável, ou seja, que pode ser desenvolvida como uma aplicação, e então comercializá-la através de mensalidades recorrentes, ou outra forma como você quiser. Se temos uma aplicação, primeira coisa que pensamos dentro de uma lógica SaaS é qual é a infraestrutura necessária para que essa aplicação aconteça. Quando eu falo infraestrutura, eu não estou falando só da física, mas a lógica toda para o negócio acontecer. Vamos dar uma conferida num esquema estrutural tradicional para aplicações SaaS? Vamos partir do princípio que aqui então temos nossa aplicação, certo? Essa aplicação ela representa um serviço. E este serviço ele vai ter um modelo de entrega dele, digitalmente falando, e que ele vai ser feito através de plataformas aos seus usuários. Então perceba que o serviço tem modelo, tem plataformas e tem usuários. Isso aqui já começa a constituir um SaaS. Mas para ele ser efetivamente um SaaS, o que ocorre mais aqui no step abaixo é que este modelo de serviço com as plataformas e usuários geralmente são liberados para o uso através de uma coisa que nós podemos chamar de licença, por exemplo. Certo? Então, licença seria aquela concessão de uso a todos os recursos que o seu serviço modelado na plataforma dá para os usuários que contrataram essa licença. De certa forma, podemos entender que assim, então, a gente tem o ecossistema de um SaaS. E aqui vai uma informaçãozinha. SaaS, Software as a Service, eles necessariamente têm que ser aplicações em cloud. Senão, não será um SaaS. Se aqui temos então o nosso ecossistema, nós vamos partir daqui a estrutura básica para que a gente consiga aí formar o nosso SaaS, a nossa aplicação, certo? Então aqui é óbvio que eu não vou pensar detalhadamente como seria o serviço, porque eu quero te ensinar como estruturar isso. A gente pode comentar sobre as questões do serviço e suas features um pouco mais para frente. Mas é muito importante a gente entender como o usuário vai fazer uso desse serviço que você está prestando. E tudo isso parte de um primeiro passo, que é determinar quais plataformas você vai ter na sua aplicação. Então, por exemplo, eu poderia dizer que o meu serviço aqui é um controle financeiro, é um SaaS de controle financeiro, certo? E que nele eu teria uma plataforma que seria desktop ou web, no navegador do computador, e poderia ter também uma outra plataforma que seria um aplicativo mobile.
esses que você tem no celular. Aqui então nós identificamos as plataformas como infraestrutura, mas elas podem ter segmentações caracterizadas por seu uso, por exemplo. Uma mesma plataforma desktop web, no caso, pode ter uma versão para empresas, assim como também ter uma versão, por exemplo, para pessoas físicas. E aqui nós teríamos então também duas plataformas a partir da desktop web. O mesmo, por exemplo, pode acontecer com o aplicativo. Então, pensando no meu ecossistema, que no caso aqui é o meu SaaS, eu posso organizá-lo em plataformas, e elas podem ser apenas uma ou diversas, certo? Então aqui no caso eu teria uma plataforma desktop web e outra app mobile. E que na desktop web eu teria uma versão dessa plataforma com funcionalidades e características voltadas para pessoas jurídicas ou empresas e na outra para pessoas físicas. E assim também ocorreria, por exemplo, para o aplicativo. E chegamos ao primeiro ponto de extrema atenção na composição ou na criação de um SaaS. Quando nós definimos as plataformas, nós precisamos entender qual será o comportamento e os requisitos para cada uma delas. Então, por exemplo, a minha plataforma desktop web será uma aplicação normal que ocorrerá dentro de um navegador. Já o meu app mobile poderia ser um aplicativo que ocorre também a partir de uma página da internet. Ou, utilizando o Bubble, você pode renderizá-lo como um PWA e ele terá as características de aplicativo dentro do celular. Porém, sem sinal de internet ele não funcionará. Ou ainda eu posso determinar que eu preciso das funcionalidades ativas, mesmo que não há sinal com a internet. E se essa for a determinação, saiba que, por exemplo, o Bubble não seria viável para você utilizar como ferramenta para a construção dessa parte do seu SaaS. E é aqui onde você consegue, a partir do Bubble, fazer o seu sistema conversar com outras ferramentas no low-code, tipo o Flutterflow, por exemplo. E essas definições são tão importantes porque elas vão atrelar quais são realmente os frameworks de desenvolvimento que você vai utilizar. Se dentro da sua aplicação SaaS tem características estruturais de funcionalidades que não são compatíveis com o Bubble, por exemplo, o interessante é que você escolha outro stack de desenvolvimento. Existem várias pelo mundo no-code, assim como o WeWeb, o Adalo, entre outras. E aqui nós temos um erro que frequentemente é cometido por diversas pessoas que aí começam sua jornada no desenvolvimento do seu SaaS. Acabam optando por aquela ferramenta que parece ser mais fácil e no decorrer do caminho começam a agregar um monte de serviços que mal conversam com essa aplicação, o que vai deprecar bastante a qualidade de uso do sistema, assim como torná-lo não tão escalável. O que eu quero dizer é que não cometa este mesmo erro. Faça esse estudo inicial para entender qual é a ferramenta que você deve utilizar. E neste caso, nós vamos utilizar o Bubble. Então, se o meu framework de desenvolvimento será o Bubble, vou colocá-lo aqui para a gente partir dele, certo? Posso dizer então que o meu app mobile, no caso, ele vai precisar, ter a conexão de internet ativa para que as funcionalidades desse meu SaaS sejam representadas no dispositivo móvel de qualquer pessoa que for utilizar o sistema. E a partir desse momento, então, eu tenho todo o meu ecossistema com a determinação inicial da infra e qual a stack de desenvolvimento, ou qual tecnologia, ou framework, ou sei lá, solução, ferramenta de desenvolvimento que eu vou utilizar para criar essa minha aplicação SaaS. Como eu já disse, aqui nós vamos de Bubble. E aí, em seguida, temos um outro passo que é muito importante. Precisamos determinar como será o comportamento, de usuário para cada plataforma. Ou seja, se ele vai exigir credenciais de login, se não vai, se a gente vai ter parte do serviço entregue gratuitamente, outra parte não, por exemplo, Então, aqui o que nós temos que fazer agora é definir os comportamentos de usuário. Então, definição dos comportamentos do usuário perante a plataforma. Eu cortei, mas eu estava desenhando isso. E aqui no caso eu vou determinar que o comportamento de credenciais do usuário na plataforma web e desktop é uma e na mobile é outra, para a gente ver aí como é que essa coisa vai acontecer na estrutura do SaaS. Assim a gente aprende um pouquinho mais. Então, voltando aqui, a definição dos comportamentos do usuário perante as plataformas ficariam da seguinte forma.
No desktop, eu teria acesso de usuário através de e-mail e senha. Isso quer dizer que você está julgando que na sua aplicação SaaS, todo mundo que for acessar a plataforma, por exemplo, desktop, seja para qual designação você vai dar, tem que efetivamente ter acesso e habilidade com essas coisas de e-mail. Se caso isso for uma restrição, você tem que mudar a sua sistemática de credenciamento e login. Olhando agora o comportamento que eu determinei para o app mobile, eu determinei que o acesso de usuário vai ser através de CPF e senha. Então, neste caso, ele precisa saber o número do documento que ele tem e carrega a vida inteira, será que sabe? E aquela senha que ele determinou para acessar o seu aplicativo que está no celular dele. Às vezes pode ser a data de aniversário da esposa. Ou a de casamento. E isso é uma boa tática para não esquecer. Evita de fazer você dormir no sofá. E uma credencial através do CPF pode evitar de você ter que fazer toda uma sistemática de esqueci meu usuário, preciso resgatá-lo. Imagina, esqueceu o próprio CPF. Bom, comportamentos de usuários determinados. Qual seria o próximo passo que teria muita lógica a partir de agora a gente trazer as definições ou determinar como vai ser, né? O que vai acontecer? Eu acredito que seria o que eu entendo como recursos, features ou módulos do sistema, ou seja, todas as funcionalidades de como você vai entregar o serviço que você está desenvolvendo em formato de aplicação. O que a gente tem que fazer agora, então, é listar todos aqueles recursos que a gente vai ter na aplicação. Então, lembrando que eu falei, vamos construir aqui um sistema de controle de contas, ou seja, o que eu estou gastando em casa, sei lá para onde está indo meu dinheiro. E aí, então, pensando nos módulos ou recursos que eu poderia ter, eu poderia começar o meu sistema, por exemplo, por um dashboard. E que nesse dashboard eu teria um acompanhamento, por exemplo, e também avisos. Ou seja, se eu esqueci de pagar uma conta. Além disso, eu teria um módulo de gestão, onde no caso eu poderia ter um fluxo de caixa. E para quem não sabe o que é um fluxo de caixa, é todo lançamento, receita e despesa que esteja realmente consolidado. Então eu teria também as minhas receitas e as minhas despesas, no caso. Mas, para além disso, eu precisaria, por exemplo, de um módulo chamado parâmetros, aonde eu vou cadastrar, por exemplo, quais as categorias e subcategorias de receitas e despesas. Poderia também cadastrar meus centros de custo. Poderia também cadastrar minhas contas e também cadastrar, por exemplo, meus cartões de crédito. E é claro, se isso aqui é um SaaS eu contratei para utilizá-lo, eu teria que ter um módulo chamado sistema, onde de repente eu teria o meu perfil, a minha licença. E se no caso eu tiver controle de múltiplos usuários, seja mais de um usuário, seja minha esposa pode entrar no sistema também, eu teria aqui gestão de usuários. Usuários não, né? Usuários. Bom. Aqui, então, nós definimos os recursos do serviço, software como SaaS, que você vai comercializar via recorrência. Vai cobrar uns pilinha ali por mês, né? Mas nós também temos a plataforma que administra tudo isso, onde, no caso, você olha quem contratou o serviço, quantos usuários ele tem, não vai ficar acessando os dados dele porque as contas são particulares, né? Olha lá o sigilo bancário. Mas você pode suspender o serviço caso ele não pagar e a normatização desse serviço a gente pode identificar, de repente, como plano, que determina quanto vai custar, por qual período e quais recursos eu vou liberar para quem tiver aquela licença. Se pensarmos então que teríamos também um quadro desse de funcionalidades para o administrativo do SaaS, que seria uma outra plataforma ou uma plataforma desktop web segmentada, né, com definições para quem é dono do SaaS poder ver tudo o que está acontecendo, nós poderíamos também ter um dashboard, acompanhamento com avisos na gestão, por exemplo, a gente poderia ter clientes, certo? Planos, que é o que vai determinar lá como vai ser a modalidade do quê? Das licenças de quem contratou, então, o meu serviço. Poderia também ter alguns parâmetros que eu possa entregar como sugestão ao uso dessa licença, que seria categoria, centro de custos e contas e cartão de crédito. Não faz sentido, porque não tem como saber a conta e o cartão de crédito antes mesmo do cara contratar a licença, certo? Assim como eu teria o meu perfil, aqui não teria minha licença, mas eu poderia ter perfis de usuário e usuários, que neste caso acessam somente o administrativo SaaS. Pausa para dizer uma coisa simplesinha. Tem muito curso por aí de no e low code que ensina a ferramenta, mas de nada adianta você saber da ferramenta se você não sabe desenvolver a sua própria aplicação. Então,
Curte esse material aqui, esse vídeo, compartilha, segue, se inscreve no canal, porque, cara, esse conteúdo aqui não tem nenhum desses cursos que cobram de 600 a R$ 1.000. E é claro, tire um ótimo proveito, porque aqui esse conteúdo é de graça. Eu não posso fazer nada. Se tu comprou um curso aí de Bubble, enfim, dizendo que ia te ensinar a criar uma aplicação em 30 minutos, você tem um SaaS, o próximo SaaS milionário, e tu não conseguiu aprender nada. Então, foco aqui no caso, né? Vamos lá, aqui no nosso SkaliDraw, que é essa ferramenta que eu uso para desenhar, praticamente projetamos todo o core, o coração da nossa aplicação SaaS. Então, lembrando, temos um aplicativo que entrega um serviço modulado através de plataformas para usuários. Nós faremos isso através de licenças. Essas licenças vão controlar o acesso entre plataformas ou de todas as plataformas. E no caso aqui a gente tem as plataformas que são regidas pela licença e também temos a plataforma que é administrativa das plataformas, ou seja, o administrativo do SaaS. A nossa stack ou framework de desenvolvimento escolhido é o Bubble. E a definição de comportamento dos usuários para as plataformas desktop é que o acesso de usuário vai ser através de e-mail e senha. Já a da mobile será através do CPF e senha. Aqui no caso nós chegamos num escopo de módulos, recursos ou features, né, que seriam dashboard, acompanhamentos, avisos, gestão, fluxo de caixa, receita e despesas, parâmetros, categoria, centro de custos, contas, cartões de crédito, sistema, perfil, minha licença e usuários para aquelas plataformas desktop e mobile da licença, e o escopo para o administrativo do SaaS com todos os seus módulos, features, recursos, que seriam acompanhamento, avisos, gestão ali com clientes, planos e licenças, parâmetros com categorias sugeridas, centro de custos sugeridos e a gestão ali das credenciais de acesso ao sistema com o meu perfil para gerir as informações do meu próprio perfil, perfis de usuário para determinar o que os outros usuários que vão acessar o administrativo do SaaS podem fazer na ferramenta e os usuários que poderão acessar a plataforma administrativa do SaaS. Planejamento feito, estrutura determinada, mas a infraestrutura talvez não esteja completa. Vou aqui abrir um parêntese. Vamos dizer que você vai implementar um serviço de integração bancária, por exemplo, uma conciliação automática pegando as informações das contas de quem credencia ali as contas dentro das licenças. Isso é algo que faz parte da sua infraestrutura. E aí, antes de você implementar esse recurso ou, novamente, definir qual stack de desenvolvimento você vai utilizar para a sua aplicação SaaS, você precisa averiguar como é feita essa integração com esses serviços que serão necessários para a sua aplicação. Se não houver limites, tudo bem, siga em frente. Se houver limitações e essa feature for algo extremamente importante para você terá que reestruturar a sua infraestrutura. Mas neste caso nós não vamos integrar direto com os bancos. Eu não quero saber o que tem lá. Eu vou fazer o carinha lançar tudo manualmente mesmo. Sendo assim, eu teria minha infra e estrutura, escopo e comportamentos principais determinados. O que eu vou fazer agora? Vou lá pro Bubble implementar isso. Vamos na tela, e se a tua tela tivesse assim logo de início ou branca e você saísse desenhando isso, você estaria cometendo mais um erro no desenvolvimento do seu SaaS. Principalmente se tu não fez toda aquela parte de planejamento que nós fizemos no início desse vídeo. Mas se fez, lembre-se que na construção de uma aplicação a gente começa pela base. E a base de tudo que está nessa tela aqui são os dados. Se eu não estruturar minha base de dados, que no caso está lá no back-end, é melhor não começar a desenhar as telas. E aí você pode se perguntar, mas você não vai criar toda a ferramenta agora? Meu querido, se eu fosse criar toda essa ferramenta que eu trouxe aqui, modelo, para a gente olhar como foi desenvolvida, você poderia sentar em uns 3 dias ou mais assistindo eu colocar botõezinhos, grupos, desenhos para lá e para cá, e a gente não teria terminado nem talvez as primeiras telas que nós vamos ver aqui. Pois bem, vamos então lá por onde a gente tem que começar. Vamos aqui clicar no Data ou Data, se você quiser chamar assim, para que a gente possa então acessar o banco de dados. E olha lá, parece que tem alguma coisa quebrada aqui na tela. Vem cá, senhor Bubble, cadê as técnicas de responsividade e de layout?
Vou precisar mexer no zoom do meu navegador para ajustar isso aqui. Vou mandar um e-mail para vocês, hein? Mas vamos lá, o que você tem que observar e que aqui é importante? Que eu tenho já a estrutura de dados toda modeladas e eu vou explicar para vocês por que eu coloquei cada uma dessas tabelas e os campinhos mais ou menos dentro delas, de uma forma bem rápida e dinâmica. Primeiro, observe que eu utilizei prefixos nas tabelas, que aqui são tipos de dados ou data types. E no caso, o prefixo para aquelas tabelas que vêm do administrador ou são referentes aos dados do administrativo do SAS, eu coloquei o ADM underline, de abreviação de administrativo, administração. Tudo aquilo que se refere, por exemplo, ao core do sistema, como dia, mês, semana, ele está como core, por exemplo, porque aqui no caso eu resolvi fazer uma tabela controlada de período. Já todos aqueles dados de camada de sistema estão como sys underline. Então, sys arquivos, config, spec, menu, conteúdo, tópico, syslog, sys mensagens, ticket, mensagem. Naturalmente, a tabela user não dá para a gente trocar o nome, é nativo do Bubble, então ela fica ali como user. E user perfil é aquela tabela que vai controlar os perfis. Vamos dar uma olhadinha nos campos de cada uma. Lá no cliente, então, eu tenho os campos de geolocalização pegando todos os dados do endereço. Também tenho o avatar em arquivo ou URL, se eu for utilizar um cloud para guardar as imagens dessa aplicação. Tenho o CPF e o CNPJ do cliente, o código, um e-mail, um telefone, a data de abertura ou nascimento. Gênero, no caso, se for uma pessoa física, nome serve para ambos, pessoa física ou jurídica, razão social se for uma pessoa jurídica, quais licenças esse cliente tem no sistema, qual o tipo do cliente que vem lá de um option settings chamado set cliente tipo, e lá tem as chaves ou os valores guardados pessoa física e jurídica. Sys ativo, que é onde eu controlo se esse cliente está ativo com um dado booleano sim ou não, e o sys deletado, que é o controle do false delete. Não vou explicar aqui toda a técnica false delete, mas ela é muito importante. Se você está construindo sistemas ou aplicações, seja SaaS ou não, e não utiliza o false delete, pelo amor de Deus. Dando sequência, temos aqui a tabela da licença, né? Então a licença ela tem um código, ela tem uma data de ativação, uma data de criação, uma data de expiração, ela vai ter um limite de espaço de armazenamento, vai ter um limite de quantidade de usuários, aqui no caso também vai ter o valor que está sendo cobrado nessa licença, e ela tem também alguns dados principais já indexados para que a gente não fique consultando todos os dados de todas as licenças nas mesmas tabelas. Então aqui eu tenho os logs relacionados a essa licença, os tickets de suporte que pertencem a essa licença, os usuários e os perfis de usuários que tem dentro dessa licença, assim como, por exemplo, o cliente que é dono dessa licença, qual é o perfil master de acesso a essa licença, qual é a periodicidade de cobrança dessa licença, que novamente é um option settings lá chamado core periodicidade, aonde eu coloco diário, semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual, vitalício, e também faço um adendo lá, cadastro um parâmetro a mais numérico dizendo a quantidade de dias para cada um desses, tá? Depois eu digo qual é o plano que pertence a essa licença, ou o plano que está regendo essa licença, o status dela, se ela está ativa, inativa, suspensa, cancelada, arquivada, excluída, novamente utilizo um dado lá da tabela option set, tá? Chamado set licença status, se ela está deletada ou não, e o campo de search, que seria praticamente um normalizador de dados para que eu possa acumular os registros de todas as colunas no mesmo campo e procurar de forma mais eficiente as informações dessa licença a partir de apenas um campo texto, no caso. Olhando a tabela plano, no plano eu tenho avatar URL, código, descrição, quais as features em texto, o limite de espaço, o limite de usuários. Então você pode perceber que este mesmo campo tem na licença. E por quê? Porque aqui a gente tem a característica de dado morto. No momento que eu carrego o plano, eu copio esse dado para dentro da licença. Se eu alterar características do plano, ele não altera na licença, porque ela tem que carregar o plano igual, né, com o mesmo conteúdo daquele mesmo dia que o plano foi anexado aqui nessa licença, no caso, tá? Então tem o nome do plano, tem as políticas e regras, os recursos, né, também. O valor dele, a periodicidade, o status que ele está, certo? E se ele está deletado ou não.
E essas três tabelinhas ou tipos de dados são o coração do funcionamento de uma aplicação SaaS, pelo menos construída em Bubble com esse tipo de banco relacional. A partir dessas três tabelas, você consegue controlar toda a entrega do serviço. É claro que a gente ainda não estruturou ali, no caso, quais são as tabelas, do serviço, dos dados do serviço em si. E é o que vamos fazer em seguida, e desta vez eu vou criar essas tabelas para vocês acompanharem, já inserindo nelas as dinâmicas necessárias para que elas fiquem vinculadas à licença SaaS no qual cada dado pertence. Mas antes eu vou passar aqui pela tabela de usuários, a tabela user, porque ela é importante e ela tem uma dinâmica um pouquinho difícil de entender, porque temos que pensar que um mesmo usuário terá acesso a diversas plataformas diferentes. Então vamos ver como que eu organizo isso, ou seja, como eu estruturo isso em torno de uma aplicação SaaS. O usuário, então, passa a ter avatar ou avatar URL, se eu for contratar um cloud externo, uma data de nascimento, um e-mail, um gênero, um nome, um telefone. E aqui eu começo a ter os controllers dele perante o sistema. Eu digo se ele está ativo na plataforma admin, com o booleano sim ou não. Porém, eu digo se ele é ativo na licença, vinculando a tabela de licença aqui. Então, se no campo do usuário sysativo licença tem uma determinada licença, o dado relacional de uma licença, ele está ativo nela. Se ele não está ativo, a licença não estará aqui nesse campo relacional. Sys deletado admin é se no caso ele está deletado na plataforma administrativa, e sys deletado licença se conter uma licença aqui, ele está deletado naquela licença. Se não conter a licença, ele não está deletado naquela licença. Sys perfis é todos os perfis que ele tem para cada plataforma, e aqui a gente tem um relacionamento múltiplo. Nós vamos dar uma olhada nisso daqui um pouquinho. Sys plataformas é a lista de plataformas que este usuário tem o seu acesso ou sua permissão concedida, que também é controlada pelos perfis. Aqui é só uma redundância de segurança. Sysconfig é porque eu tenho uma tabela chamada Sysconfig central que configura os recursos que no caso toda a plataforma vai ter, aqueles recursos que estão liberados para utilização na plataforma, independentemente do plano ou licença. São os recursos controlados de um âmbito geral a partir do coração da aplicação. Quando eu falo view estilo, eu estou dizendo se, por exemplo, este usuário está com a sua configuração ativa para ver a plataforma em Light Mode ou Dark Mode. E o sysmenu é o chaveamento de sistema que eu utilizo da forma booleana sim ou não, para dizer se o menu está visível ou não. Agora, vamos dar uma olhada na tabela perfil. A tabela perfil ela tem um nome, assim como ela carrega as seções e subseções de cada plataforma. Se ela está ativa ou não, se ela está deletada ou não, e no caso aqui, se esse perfil pertence a uma licença e a qual plataforma ele corresponde. Dessa forma, eu consigo, a partir de uma mesma tabela perfil, controlar os acessos, os níveis de acesso, no caso, para todas as plataformas. Então, se um determinado usuário for um perfil master, estaria aqui nome master, teria nele ver seção, subseção, todas as seções e subseções do sistema, e estaria ativo e não deletado. E se esse usuário fosse se esse perfil de usuário fosse de uma licença específica, o master de uma licença específica, estaria aqui vinculado à licença com a plataforma SaaS. Se ele é um perfil master do admin, aqui a gente teria então a plataforma administrativa, não teria uma licença vinculada e teria todas as seções e subseções referente ao administrativo do SaaS, por exemplo. E é dessa forma que no page load de cada página do Bubble eu configuro para que ele leia no relacional do usuário se ele tem um perfil ativo para aquela seção, subseção daquela plataforma. Se ele tiver, acesso concedido. Se ele não tiver, eu mando ele para a tela anterior ou para a tela de login. Deslogo ele e mando para a tela de login. O que eu perdi? O que eu perdi? Meu querido, olha só quanto tempo já passou e a gente mal estruturou o banco de dados de um SaaS. Imagino que ainda tem aí por vir. Muita coisa, né?
E a próxima que a gente vai ver é as primeiras tabelas de dados e agora vinculando aquela centralizadora principal. Perceba que para um SaaS funcionar, ele tem que ter uma entidade de dados ou um tipo de dados central. E neste caso, o melhor caminho é você utilizar a tabela licença. Então a tabela licença vai ser aquela que indexará ou será indexada na maioria dos dados ou em todos os dados no qual você precisa segmentar dados dentro de uma licença. Dessa forma, você vai fazer com que os usuários estejam somente na tela da licença específica, que as contas que eu paguei estejam somente na minha licença SaaS do meu aplicativo e não de outras pessoas, por exemplo. Se bem que eu acho que eu gostaria de ver, por exemplo, no que o Elon Musk gasta. Será que é só nos foguetes? Você não vai querer vazar dados de outras pessoas para as outras, né? Então, todo dado tem que estar segmentado, indexado a uma licença específica. Então, meus queridos gafanhotos, gafanhotas e gafanhotos, vamos lá para o Bubble construir essas tabelas indexadas à licença SaaS? Pode ser? Bora lá? Olhando aqui então como ficaria o nosso banco de dados implementando essas tabelas, no caso que referem-se ao serviço como um todo no SaaS, a gente poderia pensar que no sistema financeiro, por exemplo, a gente teria um tipo de dado chamado lançamento, certo? Mas eu poderia registrar receitas e despesas. Enfim, aqui eu vou utilizar uma estrutura simplificada, mas que é muito eficiente. Então, eu utilizo apenas a tabela lançamento para controlar qualquer tipo de lançamento, seja ele uma receita, uma despesa ou uma transferência de valores, por exemplo, tá? Então, neste caso, basicamente, eu teria o quê? Um código ali para a gente poder identificar esse lançamento por código. Eu teria uma descrição, por exemplo, certo? Teria o valor. E aí o valor aqui eu vou tratar como número e não texto. Certo? Aí eu tenho se essa receita, por exemplo, ela está deletada ou não, que é o false delete, né? E diversos outros campos. Mas agora eu quero primeiro montar as informações relacionais que pertencem a um lançamento, né? Então, para qualificar esse lançamento, eu preciso dizer se ele é uma despesa, receita ou uma transferência de valores, por exemplo. Então, para isso, eu vou lá no Option Sets, que é um outro tipo de dado dinâmico mais direto, de endereço certo no Bubble, e vou criar um Option Sets aqui para qualificar esse meu lançamento. Então, ele seria set, certo? O quê? Lançamento, o quê? E aí, o que eu teria no lançamento tipo? Eu teria se ele é despesa, se ele é uma receita, ou se ele é uma transferência. Vou aproveitar que eu estou aqui e tem outras coisas referente a um lançamento financeiro que a gente precisa também parametrizar com dados de forma mais dinâmica, que a gente não pode deixar livre estes dados, no caso, para que um usuário do SaaS manipule-os, né? Por quê? Porque eles estão atrelados a funções principais do sistema. Então, eu teria também set lançamento forma, certo? E set lançamento opção, feito? Então, no forma, eu vou colocar forma de pagamento. Então, seria aqui, por exemplo, Pix, TED, DOC, será que existe DOC ainda? Acho que sim, né? DOC, dinheiro, né? Cheque, que é outra coisa que meio que sumiu, não sei. Se você tem cheque aí, escreve aqui nos comentários. Tem cheque? Manda um pra mim, então. Então, vamos lá. Dinheiro, DOC, cheque, o que mais que a gente poderia ter aqui? De que forma a gente paga as coisas? Cartão de débito, cartão de crédito e escambo. Eu nem sei se é assim que escreve, talvez. Escambo. Como assim escambo? Mas você nunca pagou uma coisa com outra coisa? É basicamente isso, mas vamos lá. Então, uma outra forma de pagamento aqui não seria escambo, certo? Agora, na opção de pagamento, o que eu teria? Eu teria aquelas condicionais básicas, né? De tipo, parcelar. Você parcela muito essas coisas? Acho que você pode perceber que, de repente, eu estou meio carente. Mas também, gravar um vídeo de horas, editá-lo, enfim, não poder falar com ninguém. Você fica aí assistindo o vídeo e não conversa comigo. Então, digita os comentários ali, pelo menos para eu saber, né, que você está interagindo com as coisas que eu estou perguntando ou falando. E também aquele que a gente utiliza muito, que é o recorrente. Quando a gente deseja, por exemplo, liberar uma função onde coloque uma conta, cadastre uma conta, que vai acontecer todos os meses infinitamente. Então a gente teria aqui essa opção de pagamento que seria
o recorrente. Agora eu vou qualificar essas, ou seja, eu vou relacionar esses dados na tabela lançamento para qualificá-los, certo? Então, como ele é um parâmetro de setup, aqui eu teria, e aí eu vou pegar, eu teria também a opção, certo? E não menos importante, porque é a qualificação do registro do dado realmente, nós teríamos aqui, olha lá, lançamento. Então, por exemplo, ao registrar este lançamento no banco, eu posso dizer que ele é um Pix à vista, por exemplo, e é uma receita. Estou recebendo esse Pix à vista. E este lançamento, por exemplo, não está deletado. E é claro que nós também temos diversas outras informações, como, por exemplo, qual é a data de vencimento. E aí nós vamos colocar um campo D. Qual foi, então, também a data de pagamento? Também no campo D. E também podemos colocar aqui, se este lançamento está relacionado a parcelas, certo? Então eu poderia trazer aqui um réu de relacionamento que parcelas. E o que eu vou puxar? Vou puxar os próprios lançamentos de forma múltipla. Isso quer dizer que quando eu criar um lançamento parcelado, no caso, eu vou guardar em cada um dos registros quem são as outras parcelas do todo, certo? Além disso, por exemplo, eu posso dizer que, e aí é um setup, qual é a parcela. E aí um controller de formato número, que vai ser melhor, né? Pra gente saber, é a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. E a partir de agora, então, poderíamos pensar nos relacionamentos de outros dados que são dinâmicos. Mas para eu inserir aqui, por exemplo, qual a categoria dessa despesa ou receita, qual conta ou cartão de crédito ele pertence, eu preciso primeiro estruturar esses dados. Então a gente teria aqui SAS com, que vai ser o cadastro da conta, certo? SAS aqui no caso, cartões, que seriam os cartões de crédito, né? Pra gente controlar separado ali como se fosse uma conta, porque no fim o cartão de crédito pertence a uma conta, mas ele é uma conta corrente também, vamos dizer assim, separada da conta principal. Tá? Além disso, também nós teríamos as categorias. E aí aqui é importante a gente ressaltar que vou usar, e aí aqui eu vou mostrar para vocês uma forma dinâmica e bem fácil de você utilizar apenas uma tabela de categoria para relacionar diversos níveis de categorias de receitas e despesas. Então, no caso aqui, nós teríamos um nome da categoria e eu também teria qual o tipo que eu vou incluir essa categoria. Então, pensa só, ele pode ser do tipo despesa e receita ao mesmo tempo, uma mesma categoria. Então, aqui eu vou relacionar o meu Option Set de forma múltipla, certo? E agora, como que eu faço para criar as dependências? Por exemplo, eu quero saber se essa categoria é filha de alguém ou ela é pai, mãe de alguém. Bom, é bem simples, tu vai dizer, por exemplo, quem é o meu pai, por exemplo. Então, né, eu boto sempre nível up, por exemplo. Então, set nível up. Quem está acima de mim? Quem está acima de mim é uma outra categoria. E quem está abaixo de mim, nível down, é uma outra categoria. Agora, você pode tratar também no teu sistema, se você quiser mais dinamismo, de formas múltiplas. Eu sou filho de quais pais? Olha só, né? Então eu posso estar, a minha categoria aqui pode estar dentro de várias. Assim como posso ter várias abaixo de mim. Neste caso, eu vou fazer dessa forma simples, porque senão fica muito complicado para a gente ver isso aí também no front, tá? Então eu teria categorias, nível down, nível up, qual o tipo dela, o nome, né? E aqui a gente pode começar a caracterizar já aquele relacionamento de como a gente prende isso a uma licença específica, como a gente segmenta o dado. Então, para segmentar o dado, nesse caso, categorias, se eu contratar o teu SAS, por exemplo, o SAS que a gente está criando aqui, eu vou lá criar as minhas categorias como eu quero, eu vou ter que tipo de registro aqui, né, ou que tipo de campo eu tenho que criar aqui na tabela para dizer que essa categoria deve aparecer somente na licença do Thiago. Então, seria um controller a nível de sistema, tá? E esse controle a nível de sistema vai chamar a tabela licença. Então, aqui vai ser o delimitador e filtrador e segmentador de dado, vamos dizer assim. E não é múltiplo. Essa categoria vai pertencer a apenas uma licença. Bom, se eu tenho categorias aqui e se a gente pensar que vai ser muito difícil a gente ter 1.000, 2.000 categorias, seria de repente uma boa prática lá na tabela DM licença a gente dizer de forma relacional para não ficar procurando nas telas em todas as requisições quais as categorias daquela conta dentro de todas as categorias de todas as contas, a gente pode guardar essas categorias na tabela licença e aí a gente vai ter uma pesquisa numa lista segmentada, isso é muito performático. Então aqui na tabela licença eu criaria rel de relacionados, relacionamento, underline categorias com SAS categorias, né? Puxando, indexando registros da tabela SAS categorias. E ele seria um só?
Não, eu vou ter várias, então seria um multirrelacional, um múltiplo, né? Uma lista de registros aqui neste caso. Bom, seguindo então lá nas categorias, lembrando aqui que também posso ter, por exemplo, um info cor, e aí eu vou gravar aqui essa questão dele poder escolher a cor, e aqui vai ficar gravado o hash da cor, por exemplo, tá? E eu também poderia dizer que essa categoria tem um avatar, ou um logo, ou uma imagem, certo? E essa imagem ela pode ser tanto arquivo como URL, mas aqui eu vou colocar somente o arquivo. Aqui nós teríamos, por exemplo, já uma tabela de categorias segmentadas dentro do SAS, para cada um dos SAS, atrelado de forma dinâmica mais eficiente lá na tabela licença. Agora vamos fazer isso para conta. Então, conta, por exemplo, nós teríamos qual banco pertence, qual é a agência da conta, por exemplo, qual é o número da conta, qual é, por exemplo, o dígito da conta, se você quiser separar. Eu não separo o dígito, mas tem alguns sistemas que o pessoal pede, tá? O que mais que nós temos aqui na conta? Por exemplo, agência, banco, dígito, número, né? Então, eu posso ter também qual é o tipo dessa conta, né? E aí aqui eu poderia colocar em texto ou posso criar um option settings para controlar a segmentação desse dado. Então, set, agora o que? Lá no option settings, conta o que? Tipo. Que tipo de conta eu tenho? Poupança, olha lá, corrente, investimento, ou sei lá, outro. Voltando lá, então, eu teria o tipo da conta, set tipo, e aí atrelo lá aquele meu core, aquele meu option set, por exemplo, que eu criei que faz parte do core da aplicação, chamado conta tipo. E aí a conta ela pode ser de um tipo, porque eu, pelo menos, nunca vi uma conta ser poupança e corrente ao mesmo tempo. Ah, no meu painel lá do Bradesco Santander tem, não, mas se eu olhar, a conta poupança é outro número, não é o mesmo da corrente, tá? Então são contas independentes. Então aqui a gente tem categorias, contas, cartões. Agora nós vamos registrar os cartões. E aí o cartão ele também tem um banco, certo? Ele tem uma bandeira. E aí aqui a gente poderia também registrar por option sets. Vamos fazer lá. Vamos fazer por texto aqui no caso. Então ele tem uma bandeira. E aí, então eu também teria aqui nos cartões o tipo de cartão, né? Então aqui no caso eu venho lá nos meus option sets, set cartão tipo. E aqui nesse tipo eu vou colocar que ele é de crédito ou débito, certo? Voltando lá no tipo de dado, então eu teria o tipo aqui no caso. Perfeito? Então eu preciso dizer também que o cartão pertence a uma licença. Então a gente já sabe como a gente vai fazer a segmentação desse dado, certo? E se ele está ativo e também se porventura ele pode estar então deletado, porque imagina eu ter meu sistema financeiro, registrar 2 anos de lançamentos num cartão específico, eu vou lá deleto ele de forma real, né? Dentro do banco de dados eu perco todo o relacionamento disso. Então não dá, né, gente? Aqui nós estamos no banco relacional. No banco relacional vamos usar o false delete. Tá? Agora nos cartões também eu tenho uma outra informação, que não seria o valor, mas sim o limite dele, né? E aí um campo number. Assim como lá na conta também eu tenho o saldo atual, que também é um número, e um saldo inicial, que é aquele parâmetro que tu usa para regular. Por exemplo, tu não vai abrir um sistema hoje e lançar 10 anos de conta para trás, né? Então tu quer cadastrar a conta e lançar o saldo inicial para depois, então, você fazer toda a conciliação de lançamentos e ter um saldo próximo e real que a tua conta realmente tem. Então, aqui a gente teria o saldo inicial, no caso. Tá? E aqui também na conta eu preciso segmentar isso aqui e dizer a qual licença esta conta pertence. Então aqui o que interessa para nós também não é ficar construindo todas as tabelas de dados no sistema financeiro, só estou mostrando aqui a dinâmica de como eu faço para vincular ou segmentar esses dados e quais eu utilizo de relacionamento direto e quais eu, infelizmente, vou ter que pesquisar lá na tabela de dados onde está de todas as licenças, porque muitas vezes os relacionais serão muitos, né, excessivos, e aí traz uma economia de processamento de W, mas uma lentidão no processamento quando a gente olha listas relacionais em outras tabelas, principalmente no Bubble, com excesso de registros, né? Lembrando que é limitado em até 10 mil registros, perfeito? Então, se a gente for ver, a gente teria mais de 1.000 contas, 10 mil contas numa licença. Muito difícil, né? Porque ela é pessoal. Acho que nem existe 10 mil bancos no Brasil, sei lá, na América Latina, enfim. No caso também, cartões também. Imagina o cara ter 10 mil cartão, 10 mil lâminas de cartão. Pô, vai ter uma sala só com cartão empilhado, no caso, né? Então, esses tipos de dados aqui, a gente consegue também trazer para a tabela de licença para que a gente possa fazer uma requisição muito mais eficiente, muito mais rápida, sem precisar acessar aquelas tabelas de dados onde esses dados estão
todos juntos, né? Apenas com o apontamento de qual licença precisa. Então, fazendo isso, vamos dizer o seguinte: abre uma tela, tem que dizer a lista de cartões que tem daquela licença daquele cliente lá no SaaS. Imagina toda vez que tu requerir essa tela, você olhar numa tabela principal, de entidade principal chamada cartões, onde está os cartões registrados de todo mundo que tem teu SaaS. Mas se olhar na tabela, a própria licença, que já está controlando o login, muitas vezes ela já é carregada na página, um relacional lá que diz quais os cartões tem, e lá vai estar somente os cartões dele. Ele vai olhar 3, 4, 5 registros, é muito mais performático, não é? Então aqui no caso, na licença, eu vou colocar aqui quais os cartões. E aí vou puxar lá os cartões de forma múltipla, assim como fazer isso também para contas. E vou novamente puxar lá o múltiplo relacional de contas, né? E assim a nossa tabela licença vai cada vez mais assumindo a sua entidade principal ali, né? Ou seja, ela é a geração, o motor, né, de todo um SaaS, tá aqui nessa tabela licença. Então, dessa forma, eficientemente, você pode ver que a gente pode fazer requisições em algumas situações nas tabelas de entidades principais. Lá eu tenho a licença vinculada, então dizendo que aquele dado pertence a tal licença, como posso, a partir da tabela licença, também segmentar, criar listas relacionais para que eu não precise requisitar aquelas tabelas com volume de dados muito maiores. Porque, no fim, quando tu faz uma requisição em um servidor, se ele precisa encontrar numa planilha diversos registros específicos por um filtro, ele vai ter que olhar todos para saber quais pertencem àquele filtro que ele tem que atender. E agora eu vou fazer um overview geral de como fica o front da plataforma administrativa, e é um overview bem geral. Não vou aqui construir um SaaS completo com vocês, certo? Mas estou dando aqui todas as dicas de como você fazer isso. Então, vamos dar uma olhada como fica o visual, né, da ferramenta, e mais importante ainda, como a gente controla os acessos, porque o que importa mesmo não é o desenho que eu vou colocar, enfim, é se o sistema está seguro e, no caso do visual da licença em si, se o dado está requerindo de forma exclusiva e correta, ou seja, trazendo para mim somente as informações daquela própria licença. Então, vamos lá para o Bubble, eu vou mostrar para vocês como eu faço essa questão de controle de usuários e da segmentação de dados no desenvolvimento do front, né, da camada da frente do client que vai utilizar a sua aplicação SaaS. Desenhos na tela do Bubble, mas a gente ainda não vai olhar esses desenhos. Nós vamos olhar primeiro uma estrutura principal de como a gente controla o acesso aos dados e informações das páginas do administrativo aqui nesse caso. Bom, no administrativo é importante ressaltar que a gente vê licenças, né, dados das licenças, enfim. Mas quando a gente transita entre seções ou páginas dentro da ferramenta que você está construindo, quem carrega o perfil de acesso é o usuário nesse caso. Por quê? Porque ele não está centralizado à licença. Então aqui na plataforma admin, nós vamos usar uma entidade principal de dado vinculado em todos os data sources de todas as páginas. E esse data source vai ser a própria tabela usuário. O que lá no SaaS é totalmente diferente. Lá nós vamos utilizar como data source de cada página a licença, porque os dados estão centralizados lá. Então, lá nas telas do SaaS, ou na dinâmica de desenvolvimento do SaaS, perceba que nós não podemos colocar o usuário como centralizador de dados, porque ele pode participar de múltiplas licenças, certo? Então, a gente vai usar sempre o data source primário, a própria licença em cada página ou cada seção da aplicação que você vai desenvolver. Voltando aqui no Bubble, no caso, eu vou mostrar para vocês como, primeiramente, eu controlo o usuário. Aqui no Workflow, né, a gente pode perceber que eu tenho 3 quadradinhos coloridos. Isso aqui são as regras, né, que permitem ou deixam de permitir o acesso a qualquer página. Então, sempre quando eu estou construindo uma ferramenta nova, eu crio uma página que eu chamo de modelo e skin,
já com todos os perfis, né, de segurança e todos os indexadores de dados padrões, e aí eu vou duplicando e criando as outras telas, para que eu não tenha que voltar depois tela a tela e fazer isso de forma manual, que ficaria bem trabalhoso, tá? Então, se a gente perceber aqui como que eu faço isso, eu vou lá no usuário, pergunto se ele está deletado ou não no admin, se ele está ativo ou não e peço para ele localizar, aqui no caso, um perfil administrativo que corresponda a esses filtros, né? E aí aqui tu pode ver que está tudo de forma dinâmica, né? Ele está pegando de uma custom state lá da página, lá que eu chamo de page config, qual é a seção e a subseção dessa página. E elas têm que estar contidas na permissão, no campo relacional que dá permissão de ver dentro da tabela perfil. E aí sim eu configuro, né, qual é os dados do sistema. Então pensa só, se você tentar acessar qualquer SaaS meu sem um usuário, tu não consegue carregar nenhum nome do sistema, né? Eu bloqueei todos os dados. Aqui, né, nessa custom state é onde starta ali, no caso, no carregamento da página, todos os dados que devem ser entregues e as configurações do sistema, inclusive, que deve ser entregue naquele momento daquela sessão ali. Tá? Depois eu passo alguns parâmetros para o header do sistema e para o menu também do sistema, que são 2 elementos reutilizáveis. Agora, para negar o acesso, eu tenho 2 dinâmicas. A primeira é, se você não cumprir, então se você estiver, né, deletado no admin, você não estiver ativo e não conter um perfil para entrar aqui nessa página, você vai voltar para a página anterior. E aí eu crio um outro elemento aqui, uma outra condicional de redundância para derrubar os usuários reagindo a qualquer modificação no perfil que estaria correlacionado a essa página no caso. Então aqui eu digo que se o usuário, né, então a qualquer momento, né, every time, esse usuário deletado passar a ser deletado ou inativado e o perfil ser inativado, ser deletado ou não conter mais a seção ou subseção referente a essa página, você vai deslogar o usuário e mandar ele para a tela de login. Então assim você consegue controlar todo o perfil de acesso a cada uma das páginas da sua aplicação administrativa do SaaS de forma bem eficiente, inclusive replicável bem facilmente. E é claro que para cada página lá no front eu crio aqui no caso um grupo que não tem dimensão nenhuma, as dimensões exatas dele no caso é 0 lá, ó, de forma fixada, para ele realmente não ocupar espaço na tela. E ele serve único e exclusivamente para eu gravar os parâmetros de configuração dessa página. Então você pode perceber que tudo que tem de dado aqui, configurações e parâmetros, estão centralizados nesse grupinho chamado Page Config, ou configuração de página, onde a gente pode ver qual é a seção, que é um Option Settings, qual é a subseção, que é um Option Settings, certo? Aqui, ó. Tá? Se eu vou usar a busca, por exemplo, eu parametrizo, então, quando eu ativo, por exemplo, a busca de algum dado, eu jogo nessa custom state, faço os grupos repetidores reagir a essa custom state. Aqui, algumas informações sobre o cliente e o View Mode, né, que a gente também tem lá no usuário. Bom, então agora vamos ver como é que eu indexo o dado numa tela de consulta, porque se eu for olhar aqui uma tela de listagem, por exemplo, clientes, né? Aqui, no caso, eu estou vendo todos os clientes da minha ferramenta SaaS. Então, eu tenho aqui a procura desses clientes, certo? Agora, quando eu quero detalhar um cliente, ou seja, eu quero ver o cadastro especificamente de um cliente, e isso vai acontecer numa outra seção, numa outra página, eu utilizo também o Page Config e a passagem do parâmetro de qual cliente é que eu quero visualizar os dados pela URL. Então, nessa página aqui, se a gente for olhar novamente os workflows, eles são os mesmos, né? Olha lá, tudo de forma dinâmica igualzinho. O que muda é só minha seção e subseção lá no Page Config. Porém, quando eu clico aqui para editar um cliente, então eu vou ir para outra página, o que eu faço? Eu passo o usuário corrente, porque aqui nós estamos no âmbito administrativo, né? E eu mando um parâmetro lá dizendo qual é o Unique ID, o dado relacional que identifica todas as informações lá no banco de dados deste cliente específico que eu quero consultar. Então, chegando na página cliente, olha a única intervenção que eu faço de forma bem eficiente, tá? Lá no Page Config, eu adiciono uma custom state a mais, um status customizado, onde eu guardo quem é o cliente, puxando o registro que ele vai identificar lá no Page Load. E olhando, então, o Page Load, a gente tem um step a mais aqui, que no caso é, olha, aqui eu preciso dizer qual é o cliente que vai carregar os dados, ou seja, que tu vai ver as informações. Então, vá lá na URL, no parâmetro cliente, e vincula isso ao cliente que você achar e guarda aqui nessa custom state para mim, porque eu só quero ver os dados dele.
E aí, se nós formos olhar a página editada, né? Olha que interessante de onde eu estou puxando o dado. Page config, o cliente lá, nome. Então, o que acontece? Fazendo isso, se alguém invadir o sistema, não tiver uma credencial de usuário, ou não tiver o parâmetro correto na URL de qual cliente ele quer ver o dado, nada abre na tela, certo? Não vai abrir nada, é extremamente seguro. Assim como na ação de qualquer coisa que eu possa alterar aqui, ó, deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado, que eu utilizo aqui um botão salvar individual. Se eu olhar a ação, olha que interessante, eu vou lá no Page Config Cliente. Então imagina você duplicar essa página e agora ser fornecedor, que a tabela é quase a mesma coisa que cliente. Cara, tu troca o indexamento das tabelas. Se nos campos tu usou os mesmos nomes, o Bubble vai manter tudo. Ele vai indexar automaticamente todos os dados. Olha só, tô indo muito mais longe aqui te mostrando como economizar drasticamente o seu trabalho. Novamente, eu não vejo isso nos cursos. Até porque tem uns cursos por aí que eu acredito muito que aquele cara que gravou o curso, ou o expert, nem sei se produziu qualquer aplicativo na vida dele, ou um aplicativo sério, né? Quanto mais um SaaS. Mas o que importa aqui é o que nós estamos fazendo, construindo o SaaS. E agora que eu já te mostrei como é a dinâmica dos dados, né, em relação aqui ao admin, vamos ver o que basicamente modifica lá no SaaS, certo? Mas para isso eu queria mostrar para vocês que aqui na página, né, até para eu poder apontar essa diferença, né? Então, na página, o type of content da página, que é aquele indexador da seção, principal da seção, eu estou utilizando no admin, então, como eu tinha comentado, o user. E essa é a principal diferença, no caso, para uma ferramenta SaaS. E aqui eu vou separar uma outra ferramenta SaaS, porque nesse caso aqui o modelo tem só administrativo, vou mostrar para vocês uma outra ferramenta onde eu tenho o front, o SaaS pronto. Né? E a gente vai poder perceber aqui no Responde Aí, por exemplo, tá? Aqui lá no front ou nas páginas dos clientes, a gente indexa o dado de uma forma diferente. Mas eu gostaria de primeiro mostrar como eu controlo a questão de usuário, como é que ele chega lá, ou seja, como é que os dados são enviados para outra página. Então aqui a gente tem a tela de login do Responde Aí, vou tentar diminuir mais um pouquinho o zoom ainda. Tá, porque eu tô só no cantinho aqui, né, para vocês poderem me ver, como se fosse mais importante me ver do que ver a ferramenta, no caso. Vamos lá. Então aqui no caso eu tenho o campo de login, senha, e se eu for olhar aqui o botão acessar, o que que acontece? Ó, eu logo o usuário, depois eu identifico se ele tem uma ou mais contas, ou uma ou mais licenças. Se ele tem apenas uma licença, ele vai direto pro dashboard. E aí aqui, ó, deixa eu ampliar aqui que vai ficar melhor. E aí aqui, ó, eu passo, eu mando lá na página do dashboard qual é a conta, que aqui a tabela licença está representada por conta. Qual é a conta que eu identifiquei nesse usuário, se ele só tem uma no caso, né? E agora, se ele tem mais de uma, eu direciono ele para um outro grupo para dizer qual a conta que ele quer entrar, certo? Antes mesmo dele passar lá para a página dentro de uma conta específica. Então isso aqui coordena de que forma eu vou fazer que ele, com seu perfil de usuário e sua licença específica, vai chegar na página inicial, que é a dashboard do SaaS, vendo somente os dados daquela conta específica que ele selecionou para acessar. Então, vindo aqui em dashboard, eu posso perceber, né, aqui novamente, que neste caso eu estou usando o grupo como PCG, tá? Mas aqui eu vou gravar quem é a seção e também teria a subseção, que nesse caso aqui só tem a seção, né? E no data source da página eu tenho a conta, certo? A conta. Então tudo que eu for buscar aqui no meu dashboard, em qualquer lugar do sistema, eu vou puxar a partir da tabela conta que já foi indexada no page load do sistema SaaS. E a partir dali eu tenho tudo centralizado, porque o usuário nesse momento ele tem apenas uma concessão para ver os dados dessa conta. Ele não é o avatar principal, a entidade de dado mandatória. Ele é apenas um concessionário, ou seja, você acessa o dado aqui até que eu permita, mas os dados são da conta ou da licença, e não seus, no caso. Tá? E aí existem algumas diferenças aqui no page load, que no caso eu não preciso carregar, né, qual é a conta, porque ela já vem no data source da sessão. Então aqui eu travo somente as condições referentes ao usuário. Como nesse projeto aqui não existe múltiplos usuários na plataforma SaaS e não tem controle de perfis de usuário, ele pega apenas se a conta está ativa e se o usuário está ativo, por exemplo. E aí concede o acesso. Caso contrário, ele vai deslogar o usuário.
E o usuário deslogado, ele seria direcionado para o painel, ou seja, a página de login. Então, dessa forma aqui, eu indexo todos os dados dentro de cada licença. Vamos dar uma olhada aqui numa outra tela mais detalhada para vocês. Então, por exemplo, se eu for consultar aqui a página de configurações para ver como eu indexo o dado a partir do Data Source Conta, vamos dar uma olhada. Aqui, por exemplo, eu tenho uma ferramenta que eu tenho diversos comandos, né? Vou tentar aqui puxar um pouquinho para o lado, deixa eu diminuir o zoom, na verdade, para eu achar o botão. Pronto. Acho que o botão está aqui mesmo. Então, se eu for editar o workflow aqui, agora eu vou dar um zoom maior para a gente poder enxergar. Olha o que ele faz, ele vai na página corrente, me traz a conta, vai na integração e diz que a resposta direta é não. E assim eu faço para todas as páginas do SaaS. Tava quase me descabelando, eu tô até meio descabelado que, cara, isso aqui é uma trabalheira e tem gente que fala por aí que consegue construir em 30 minutos uma aplicação. Mas percebam que lá no planejamento até aqui, o quão a infraestrutura e algo bem planejado faz sentido, tanto como você vai estruturar os dados da sua aplicação, assim como também suas requisições, né? O seu front, ou seja, o seu layout, a sua funcionalidade, ela tem que, da forma mais performática possível, consumir esses dados que estão lá no back-end. E para uma aplicação SaaS, o que eu indico como base inicial é toda a estrutura que nós montamos aqui nesse vídeo. Óbvio que a partir daqui existem possibilidades infinitas e dados e configurações muito mais específicas. Mas eu tenho certeza que este é um bom modelo e bem eficiente. Agora me fala, está pronto para começar o seu SaaS? Existem dois caminhos, você pode desenvolver a sua própria aplicação ou contratar alguém para desenvolvê-la. Se você quer desenvolver, segue o canal aqui que tem muita dica. E se você quer contratar alguém para desenvolvê-la, bate o fone para mim. Se eu não puder lhe atender num dado momento, eu tenho certeza que aqui na Digitals a gente tem diversas pessoas, até alunos mentorados meus, que têm capacidade suficiente para atender você de forma bem qualificada. Então não perde tempo, porque eu já disse lá no início do vídeo, tem muita gente fazendo isso. E se você quer ser exclusivo, nadar de braçada no mercado, seria interessante que você fosse um dos primeiros. Então, ao invés de sair desse vídeo e tomar um cafezinho ou comer um croissant, vai agora lá no site do Bubble, bubble.io, cria a sua conta e começa a desenvolver sua aplicação SaaS. Claro, depois de fazer todo o planejamento. Combinado?